chega um momento na vida em que a família tende a crescer. O desejo e o empenho dos pais ganham força e o planejamento entra em ação para receber uma nova vida. Após a confirmação, perto do final do primeiro mês, com aproximadamente 5 milímetros, o novo integrante já está em desenvolvimento e os pais com muitas decisões a tomar. Dentre as inúmeras dúvidas, vem a escolha da maternidade. Que tipo de parto fazer? Qual é o enxoval ideal? E os meses vão passando. Passam-se 9 meses ou menos e o dia tão esperado chega. E agora? E agora, o que é que a gente faz? As perguntas não param de surgir. Quando uma criança nasce, nasce também um pai, uma mãe, um avô, uma avó. E aí também surge uma família com uma nova rotina, com novas perspectivas, com novos ideais de vida. E aí a gente vai saber no programa de hoje como é que esses pais devem agir para fazer com que esse momento de felicidade seja tranquilo. As dúvidas surgem, com certeza, as perguntas são intermináveis. Até quando eles estiverem adultos, a gente vai continuar se perguntando, mas será que eu estou fazendo o que é certo? No programa de hoje vamos trazer a opinião de uma especialista que vai trazer orientações sobre como você, pai, mãe de primeira viagem, de segunda, terceira viagem, deve agir para cuidar bem de um recém-nascido, uma fase tão delicada da vida que precisa de cuidados especiais, necessários nesta fase de chegada ao mundo, de baixa imunidade, alimentação, tem tanta coisa que a gente tem que pensar nessa fase e nós vamos trazer hoje para você aqui no programa estas orientações. E vamos refletir também sobre a importância de preparar a família para a chegada da criança, de oferecer a ela o afeto, o carinho, o amor, para que ela se sinta também acolhida do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. Uma conversa muito alegre hoje aqui no Viver é Melhor. E quem colabora com a gente nessa discussão, nestas orientações, é a doutora Ana Maria Andrello Gonçalves Pereira de Mello, pediatra, que atua no Departamento de Neonatologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Agradecemos a doutora Ana Maria, que vai responder também as suas perguntas, amiga telespectadora, que está com um bebezinho em casa e não sabe exatamente o que fazer na hora que ele está chorando muito, ou aquela dúvida que toda mulher tem com relação ao aleitamento materno e ao uso de complementações, dos leites industrializados, quando usar, qual é o melhor tipo. As perguntas realmente são muitas e provavelmente não conseguiremos respondê-las todas aqui no programa, por isso é um assunto que vai voltar. Mas hoje nós vamos trazer informações importantes para você que nos assiste. Mande sua pergunta para a gente também, 0310 07 940 ou acesse boavontade.com/tv no nosso portal na internet, você consegue mandar para a gente a sua participação. E se tem uma coisa que nessa época acontece, é que você encontra gente especialista em todos os lugares. Além da sua mãe, da sua sogra, tem a avó, a tia, a vizinha, a companheira de trabalho, a internet. Todo mundo sabe de alguma coisa. Mas o que é que você acha que é certo? Essa é uma pergunta que as mães devem se fazer, doutora. A gente sabe que nesse período a gente escuta muitos conselhos e eles são importantes. Mas é importante que a mãe sinta o que ela acha que é melhor para o filho. Ela deve seguir a intuição dela nesse momento? Então, a chegada de um filho envolve um preparo, né? De 9 meses de uma gestação, na maioria das vezes. E hoje as informações são muito disponíveis, né? Então, livros, a internet, então... existem muitas informações. A intuição é algo bem importante, mas sempre receber uma boa orientação de um profissional é muito importante para o cuidado. Ela vai conviver com várias pessoas, com várias experiências. De tempos diferentes, da própria diferentes, medicina. E nós mesmos vamos aos poucos também mudando as orientações. Então, recebe-se informação, se ouve a intuição, mas informações adequadas, com embasamento técnico, científico, sempre é muito importante no cuidado do bebê, que é a fase da vida de muita fragilidade, né? Principalmente o primeiro ano de vida. Nessa hora que a gente lembra da importância de um bom pediatra acompanhando essa família, de um pediatra que ela se sinta
à vontade para contar as suas angústias, não tenha vergonha de contar. Ah, mas é bobeira, ele vai ficar bravo comigo. Não, a gente não pode pensar assim. E ao longo do programa hoje vamos trazer, inclusive, orientações sobre como deve ser feita essa escolha, qual é o melhor relacionamento que deve existir entre a mãe e o pediatra. A senhora falou sobre a importância de um preparo para que essa mulher esteja com informações suficientes para que ela consiga decidir o que fazer com o seu filho. Sim. Qual a importância, então, desse planejamento? Qual é o melhor planejamento para o nascimento de uma criança? Então, a gente recomenda, né, que antes do bebê nascer, ela procure um pediatra de confiança, né, para conversar, né, sobre o que pode acontecer depois do nascimento do bebê, do que diz respeito à rotina da vida da família e dos cuidados que essa criança vai precisar, né, para que essa situação fique mais fácil. Não é uma prática muito frequente, mas é uma recomendação. Porque Marcar uma consulta com o pediatra antes do bebê nascer. Antes do bebê nascer, ela faz 9 meses de pré-natal, né? Ela visita o obstetra mensalmente, no final da gestação, semanalmente, a cada 3 dias, né? Até o bebê nascer. Mas dificilmente a gente tem contato com essa mãe antes do que o bebê nasça. Então, é a recomendação que faça uma consulta antes do bebê nascer para receber algumas orientações. E eu acredito que principalmente para aliviar um pouco o estresse, né? O contato, na maioria das vezes, com o pediatra é no momento do nascimento do bebê só. Então, é importante que isso aconteça antes, porque a gente, como pediatra, além de cuidar da criança, a gente tem uma missão que é ser educador, né? Então, o pediatra ele é, acima de tudo, educador, orientador e trabalha muito com a prevenção. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre o que é necessário fazer assim que o bebê nasce. Quais são os exames que são realizados no nosso país hoje, com qual objetivo. E nós vamos conversar também sobre esse relacionamento importante com a saúde do bebê com o pediatra que vai cuidar dele. Doutora, peço licença por um instante. Nós vamos agora a um momento de estudo aqui no Viver é Melhor, já que nós trazemos sempre esta abordagem de saúde de forma completa. A OMS, Organização Mundial da Saúde, já define que saúde não é só a ausência da doença, mas é o equilíbrio entre espírito, corpo e mente. Confirmando aquilo que todos nós sabemos e que há tantas décadas trabalhamos na mídia da boa vontade, que é de atender às necessidades materiais, emocionais e espirituais de cada cidadão. E isso não está restrito ao campo religioso ou a determinada tradição religiosa, mas a todos nós, seres humanos e seres espirituais, que temos a nossa alma, que temos o nosso espírito, de acordo com a sua tradição, você oferece o nome que mais se sente à vontade. E é por isso que a gente traz, então, aqui no nosso programa, uma referência também de vida para que nós tenhamos mais orientações sobre como conduzir as nossas crianças. Muitas dúvidas surgem, educar os filhos hoje em dia não é fácil, não. Mas Jesus, o educador celeste, nos traz um grande exemplo, uma grande lição que encontramos na Bíblia Sagrada. Convidamos você a estudar uma passagem muito conhecida, que nós temos no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. São apenas 3 versículos bíblicos, mas que nos trazem uma visão importante que nós devemos promover sobre as crianças, a respeito da infância. Por mais que elas sejam pequenas em estatura, que diante das leis humanas não tenham responsabilidades, ainda não tenham autonomia, diante dos nossos olhos, diante dos olhos de Deus, elas devem ser respeitadas, devem ser incentivadas, porque têm capacidades, têm exemplos que podem ser oferecidos a todos nós, adultos, à sociedade. Uma criança sabe perdoar, uma criança desenvolve o sentimento de amizade muito rápido, uma criança é generosa, sabe brincar, é alegre. Sentimentos, atitudes que são benéficas para todos nós em todas as fases da vida. Por isso devemos aprender com as crianças e respeitá-las. Também são cidadãs. Vamos continuar refletindo a respeito do assunto hoje aqui no Viver é Melhor. Compartilhe conosco as suas experiências com as crianças da sua família e faça suas preces por elas. Ligue 0310 07 940. Viver é Melhor, volta já já.